na maneira que ela foi estabelecida, né? Não é a igreja que muitas vezes nós dizemos, vamos lá, quer ver, às vezes me dói lá no fundo, quando as pessoas dizem assim, vamos lá reformar a igreja, vamos lavar a igreja, vamos limpar a igreja, mas dói lá no fundo, sabe? Porque, poxa, Senhor Jesus, como reformar a igreja, lavar a igreja? Porque se quer que lá é apenas o espaço onde a igreja reúne. É um local de reunião da igreja. Isso seria correto você falar. Entendeu? Graças ao Senhor, né? Mas vamos ver, vou continuar vendo aqui. Então, não sei se os irmãos entenderam a importância que realmente todos nós temos no corpo. Deus que agir por meio de todos. Nós somos esse sacerdócio real. Quando eu falo nós, irmãos, tem que entender uma coisa. Esse nós não está limitado. É isso aqui, ó. Esse nós, por exemplo, aqui dentro de Lages, são todos os cristãos. São todos os cristãos. E isso precisa ficar claro. Não importa onde quer que ele congregue e reúna. Não importa. Se genuinamente ele creu em Cristo Jesus, ele faz parte da mesma igreja a qual eu estou, que é o corpo de Cristo, a qual nós estamos, que é o corpo de Cristo. Quando nós entendemos isso, é onde que a divisão no nosso interior ela vai sendo extinguida, ela vai sendo extinta. Enquanto eu não entender isso, nós olhamos as pessoas com outros olhos. Com outros olhos. Olha o que o Senhor falou em Mateus 23:8. Quer ver? Olha aqui, ó, Mateus 23:8. O Senhor, isso aqui foi o Senhor Jesus, né? 23:8, né? Senhor Jesus. Aqui ele fala de todos de novo, né? De todos, né? O Senhor Jesus falou assim, ó. Ele disse assim, vós, porém, não sereis chamado mestres. Porque um só é o mestre, e vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. Todos quem? O grupo que... Não é um grupo em específico. Não é alguém da, digamos assim, o que está à frente. Não é nada disso. Todos os que creram em Cristo Jesus, todos nós nos tornamos irmãos. Por isso que lá no livro de Efésios, capítulo 2, fala a família de Deus. Deus só tem uma família, Deus não tem várias famílias. Uma família composta de todos nós que somos irmãos. Composta de todos aqueles que onde Deus está em todos e age por meio de todos. A nação santa, o sacerdócio real. Essa é a família de Deus, irmão. Então, para você ver que realmente onde nós estamos é a importância que nós temos para Deus. Agora, chegar para uma pessoa em especial, pô, Deus tem uma obra contigo especial. Poxa, Deus tem com todos. Porque primeiramente fomos salvos da condenação eterna pelo sacrifício de Jesus, da cruz do Calvário, nos livrou da perdição eterna, do lago de fogo, de um dia participarmos do tribunal do trono branco de Apocalipse 20, do lado a ser condenado, mas sim do lado para ajudar a julgar, estaremos lá. O sacrifício de Jesus nos livrou daquilo. O Senhor quitou nosso débito com Deus. Agora o Senhor está nos levando à plena maturidade. E isso não é para 1 ou 2 ou 3, meia dúzia de pessoas. Para todos, para todos. Todos nós que cremos, um dia, cedo ou tarde, vamos chegar à estatura, à plenitude, à varonalidade, à perfeição e à medida de Cristo, como Efésios capítulo 4 fala. Romanos 8:29 fala assim, que Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos conformados, conforme a imagem e a semelhança do seu Filho. Conforme a ser conformado, é posto na forma. Jesus é o homem perfeito, o Salvador, e nós fomos colocar nele que é a forma. Então ele é o protótipo, e nós fomos colocar nesse protótipo. Por exemplo, quando você faz um carro, primeiro você sabia que faz um protótipo ali para daí fazer uma série, né? Uma garrafa, também PET. Primeiro você faz um protótipo, né? E é no mesmo princípio, Jesus foi o homem que deu certo. Agora nós somos colocados nele, todos nós vamos chegar a essa perfeição. Então, vamos ser conformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Amém. Graças ao Senhor. Hoje nós estamos dentro de um processo. Por isso que ainda há tantas coisas ruins na nossa vida, né? Então aqui o Senhor falou que nós todos somos o quê? Irmãos. Então, por que às vezes você chama o fulano de irmão? Não é que isso seja uma regra que você tenha que chamar de irmão. Mas se sentir, faça amém. Jesus é o Senhor. Entendeu? Porque todos nós somos irmãos. Quer dizer,
Mas como, irmão? Por exemplo, na minha família eu tenho 5 filhos. Todos eles são irmãos porque tem meu gênesis neles. Eles nasceram de mim. E nada mais muda isso. Por quê? Porque foram gerados de mim. Se eles errarem, falharem, me abandonarem, fazer coisa errada, são meus filhos. Nada pode mais mudar isso. Porque uma vez nascido, é nascido da pessoa. Entendeu? No mesmo princípio, nós que cremos em Jesus Cristo, o Evangelho de João fala isso. Deus nos deu autoridade para se tornar filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então nós nascemos de Deus e nada mais pode mudar isso. Por exemplo, nós nascemos de Deus quando? Quando nascemos de pai e mãe? Não. Quando nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus. E isso é que Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E todos nós que cremos em Jesus Cristo, nascemos de novo. Então, não temos só o nascimento humano, biológico, mas o nascimento divino, o nascimento espiritual, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, agora nós nascemos de Deus. Agora, se humanamente um filho jamais pode deixar de ser filho, e você não vê na história da humanidade dizer que alguém um dia tornou-se o ex-filho. Ex-marido, ex-mulher, é o que mais existe, né? Mas ex-filho não. E no mesmo princípio, na história da nossa relação com Deus, não existe mais a história de ex-filho de Deus. E existe o Filho de Deus que, de repente, abandona a casa paterna, quer dizer, abandona a comunhão com Deus, a presença de Deus, deixa de buscar Deus, porque às vezes ele começa a servir ao Senhor diante de um jugo tão pesado da religião, que chega um tempo que ele se desacorçou e abandona tudo. E Jesus foi muito simples, Mateus 11:30. O fardo dele é leve e o jugo é suave. Se você tomar Jesus com o fardo dele e o jugo dele, você vai caminhar sempre com o Senhor. Nós não conseguimos carregar o jugo e o fardo do homem. Aqui em Mateus 23, se nós lêssemos todo o capítulo ali, Jesus falou: fariseus hipócritas, vocês põem um fardo pesado nas costas dos discípulos, que nem vocês podem suportar, e sequer movem um dedo para ajudar eles a carregarem. Você entendeu? Então... percorrem terras e mares para fazer um prosélito e depois tendo feito, torna os duas mais filhos do inferno do que... Inferno, você entendeu? Porque é a religião. Quando a Bíblia fala o fermento dos fariseus, é um ensinamento humano acrescentado à pura palavra de Deus. Então aí o homem coloca o ensinamento dele. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e falar como ela é, sem acrescentar e sem tirar. Né? Sem acrescentar e sem tirar. Então, longe de nós a doutrina dos fariseus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, quer ver Gálatas 3? Quer ver Gálatas 3, versículo 26? 26 aqui, quer ver? Louvado seja o Senhor. Quer ver? Olha aqui o que Paulo está falando aqui também. Ó. E, ó, Gálatas 3, 26 a 28. Olha aqui, ó. Olha aqui que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. Senhor Jesus. Ó. Pois todos vós, olha aqui, ó. 3:26. Ó. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quer dizer, todos vós sois filhos de Deus. De que maneira? Mediante a fé em Cristo Jesus. Ninguém se torna filho de Deus se não for por meio de Jesus. Por isso que no Evangelho de João, que a gente acabou de falar, quando cremos no nome do Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Nascemos de novo. Então agora nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Né? E daí ele aqui assim, ó... porque todos quantos fosse batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte que não pode haver, agora não pode haver entre nós, olha aqui, judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque todos vós sois uns em Cristo Jesus. Quer dizer, quando ele fala assim, porque agora não pode haver mais grego, judeu, grego, escravo, liberto, quer dizer, agora não existe mais cultura entre nós, não existe mais raça entre nós. Se você é grego, se você é judeu, quer dizer, se é americano, se é chinês, se é polonês, ou se é alemão, não existe mais isso. Não existe mais nacionalidade. Todos nós, hoje, somos uma nação só, nação santa, entendeu? Não há sequer homem e mulher entre nós. Agora somos todos irmãos. E quando você leu lá, irmãos no masculino.
Não somos todos irmãos, entendeu? Por quê? Porque Deus não está vendo até essa questão de homem e mulher, irmão. Você viu como é que Deus vê agora a sua igreja? Uma vez um irmão disse assim, chama lá, o irmão lá, daí disse assim, o masculino ou o feminino? Quer dizer, esse cara entendia, sabia o que realmente é. Então agora não há mais nacionalidade, não há mais nada, irmão. Todos nós agora fomos colocados no corpo, somos a família de Deus, somos membros do corpo de Cristo, entendeu? Essa é a nossa posição. Saímos do reino das trevas, estamos no reino da luz. Nós somos o povo peculiar de Deus. As pessoas precisam entender isso, para ver onde que elas estão, para realmente poder começar a funcionar, a cooperar, a justa cooperação de cada um. Senão, as pessoas vão ficar achando que não fazem parte e não precisam cooperar. Deus nos chamou, nós não lemos ali, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, né? Para proclamar as virtudes, né? Agora, todos, porque agora todos vós sois um. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Tanto que Deus vê a sua igreja como a igreja é um coletivo, muitos formando um só. Você sabia que diante de Deus existe só 2 homens? 1 Coríntios 15 fala isso. Primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, o primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo homem, o último Adão, se tornou espírito vivificante. Então quem é o primeiro homem Adão? É o Adão aonde se deu o início da raça humana. Quem é o segundo Adão, o último homem, fala bem assim, que se tornou espírito vivificante? O Cristo em ressurreição, o Cristo ressurreto, o Cristo após a morte que ele ressuscitou, ele é o segundo Adão, o último homem, que se tornou espírito vivificante. Quer dizer, agora é acessível a todos nós, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, agora, quando nós cremos, nós somos colocados neste homem que é Cristo. Por isso nós somos um. Se nós não formos colocados em Cristo por meio da fé, nós estamos em Adão, é o Adão coletivo. Muitos ateus incrédulos hoje formam o único Adão. Então, ou você está em Adão, ou você no primeiro Adão, ou você está no segundo Adão, o último homem que é Cristo, que se tornou em ressurreição espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45, 43, 44, 45, você vai encontrar ali essa palavra, né, irmãos? Então, hoje nós somos a igreja, muitos formando um só corpo. 1 Coríntios 12 também fala, havendo muitos, muitos membros somos um só corpo, né? Então, agora não há mais judeu nem grego, né? Todos nós somos um. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora, olha bem, aqui em Colossenses 3, irmãos. 3:11. Paulo também está falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Olha aqui, ó. Senhor Jesus. Olha aqui o que ele fala. 3:11 de Colossenses. Ele diz assim. Novamente ele falando. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Agora não pode mais... Isso aqui é o que ele falou em Gálatas ali. Não pode mais haver. Entendeu? Quando ele fala circuncisão e incircuncisão, circuncisão era os judeus. Incircuncisão eram as pessoas fora da nação de Israel, que eram os chamados incircuncisos. Circuncisão era que todo o judeu lá tinha que fazer um corte, né, nas partes para ser um circuncidado, né? E agora nós não precisamos mais disso, acabou. Agora Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, quer dizer, Ele é tudo. Irmão, se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Por exemplo, Colossenses, aqui um pouquinho para trás, volta aqui, Colossenses 2, 9, Cristo é tudo em todos, quer ver? Olha aqui o que habita em Cristo, Colossenses 2, 9, fala assim, porquanto nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Então, Cristo é tudo em todos. E em Cristo habita corporalmente, na pessoa de Jesus, toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus é, habita em Cristo. E Cristo é tudo em nós. Então, tudo que Deus é, vem até nós. Você viu o que nós temos? A divindade. Senhor Jesus. Habita em Cristo corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo que você precisa está na pessoa de Jesus. Fora dele, irmão, não existe nada. Existe um vácuo, existe um vazio, existe morte e trevas. Você quer ser salvo, é só por meio de Jesus. Você quer experimentar toda a plenitude da divindade, é só por meio de Jesus. Quando Jesus falou em João 14, né? Quem que não conhece 14,6, né? Ninguém vem. Ele disse assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Então, em Cristo Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Então, se você quer amor, está ali. Se quer domínio próprio, está ali. Todos esses atributos, essa justiça de Deus, que a Bíblia revela para nós, esses atributos elevados de Deus, que nós encontramos na Bíblia, não é para você ir lá pegar e tentar praticar. Ela está na pessoa de Jesus. E Cristo está em nós, então é nosso. Senhor Jesus. Só que, às vezes, somos espiritualmente míopes, né? Somos cegos espiritualmente e não conseguimos entender, compreender. E quando ganhamos isso, aí nós ficamos trocando a orelha. Ah, mas será? Será que é por aí? Entendeu? Irmão, nós estamos dentro de uma nova aliança. Onde que o propósito de Deus, na nova aliança, a economia neotestamentária, o Novo Testamento, a economia, o plano de Deus, o Deus triuno. Deus não existe trindade divina. Trindade divina seria 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não, esses 3 eles são um. Quando você chama de trindade, você está dizendo que existe 3 deuses, mas existe só um que se manifesta em 3 aspectos. Pai, Filho e Espírito Santo. Você entendeu? Então Deus é triuno, é 3, mas é um. Então triuno seria a palavra correta. E então Deus triuno se dispensando para dentro do homem tripartido. Nós somos corpo, alma e espírito, mas regenerados pelo sangue de Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus, lavados, purificados e regenerados pelo Espírito. Agora Deus pode vir e entrar em nós. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus para resgatar o homem da vil condição que ele se encontra. Quando nós cremos em Jesus, isso aconteceu espontaneamente. Por isso que agora Deus está em todos. Então, todos que genuinamente creem em Jesus Cristo, Deus está neles. Lembra em Corinto? A igreja em Corinto estava difícil a situação. Intriga, divisão, facção, partidarismo. Eu sou do Paulo, eu sou do Pedro, eu sou não sei mais de quem. Você entendeu? O que acontece? Mas era a igreja do Senhor. A condição deles não estava louvada. Não era louvada por Deus. Mas quando Paulo escreve, a igreja de Deus que está em Corinto. Era a igreja do Senhor porque Deus estava neles. Só que eles não tinham essa percepção. Por isso, no capítulo 3, Paulo teve que dizer para eles, 1 Coríntios 3, não sabeis vós que sois o templo de Deus. E essa palavra ecoa até os dias de hoje. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós somos o templo, a habitação de Deus. Então eu posso contatar Deus 24 horas por dia se eu quiser. Depende da minha atitude e reação no meu dia a dia. Se eu ganhei isso, vi isso e aplico isso na minha vida. Você entendeu? Se eu vi e aplico isso na minha vida, pode ter certeza que a luz vai brilhar. Não tem como não brilhar. Porque o que está em nós, o Senhor como Espírito, ele é luz. É luz. Você entendeu? Graças ao Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Entendeu, irmão? Vamos ler Romanos 3, irmãos. Vamos ler Romanos 3. Aqui Romanos 3, 22. Ó. Aqui tem 2 aspectos. Um positivo e um negativo dentro desses versículos. Capítulo 3, versículo 22, irmão. Aí ao 24.
Ó. Então, o que é as coisas negativas e as coisas positivas? Quer ver? Vamos ler com bastante atenção aqui que nós vamos entender. Ó. Diz assim, ó, a justiça de Deus, ó, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobretudo os que creem. Pois não há distinção, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmão, quando Paulo escreveu aqui aos Romanos, falou assim, ó, que mediante a fé em Cristo Jesus é para todos e sobre todos os que creem. Então, a justiça de Deus é para todos e sobre todos os que creem. Não é os que fizeram alguma coisa ou para aqueles que nunca creram, entendeu? É para os que creem. Então, a justiça de Deus se manifesta dessa maneira, por meio da fé. Então, é para todos e sobre todos. Porém, tem que haver um crer. Se embora essa justiça se manifeste para todos, nem todos terão, porque não creram. Aí vem a questão do livre-arbítrio, né? E depois ele diz assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, toda a raça humana pecou. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, entendeu a diferença? Quando é que nós nos tornamos pecadores? Quando é que toda a raça humana pecou e carece da glória de Deus? Quando Adão, o primeiro homem, pecou. Quando ele pecou, o que entrou? O pecado e a morte. Ele pecou, entrou a morte. Então, todos nós pecamos lá. Então, quando nós nascemos destituídos, separados da glória de Deus, separados de Deus. Somos criaturas de Deus, mas como criaturas separadas. Por causa do pecado em Adão, não é pelo ato errado nosso. Você entendeu? Então, muitas vezes nós achamos assim, o cara é pecador porque fez isso, fez aquilo. Se ele não fizer nada errado, ele é pecador. Ele precisa ainda receber Jesus. Existem duas histórias na Bíblia que, se você olhar, é tremenda. Por exemplo, o 1 João, capítulo 3, Nicodemos, era um cara bem visto na sociedade, um cara culto, um cara bom, um cara intelectual, um cara, se mostrasse o currículo dele, era um currículo invejável, né? E o que acontece? Quando ele foi ter uma comunhão com Jesus à noite, Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. Quer dizer, que toda a conduta dele, elevada, de homem direito e correto, não dava para ele sequer o direito de ele ver o reino, muito menos entrar no reino. Aí Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo, Nicodemo. Aí Jesus disse assim, o que importa você nascer de novo. Aí você vê outra bem contraditória, a mulher, em João capítulo 8, a mulher é pegada no ato de adultério. Quando a lei de Moisés mandava que tal pessoa fosse apedrejada até a morte. A lei de Moisés mandava isso. E os fariseus, na época, pegaram essa mulher no ato de adultério e levaram diante de Jesus. Diz assim, a lei de Moisés manda que apedreje até a morte. Aí Jesus se pôs de croque, começou a se escrever com o dedo na terra e disse assim para aqueles fariseus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um por um foram saindo dali e ninguém atirou a primeira pedra. Aí Jesus perguntou para a mulher, onde estão teus acusadores? Né? Tinha tudo embora. Aí Jesus perdoou a mulher. Só disse assim para ela, vai, não pegue mais, não erre mais, não viva mais nesta vida dessa maneira. Ela foi perdoada, tanto que ela amou o Senhor, que na ressurreição, a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, foi essa mulher. Porque ela amou o Senhor de uma maneira, pelo pecado, pelo que o Senhor perdoa ela teve uma intimidade com o Senhor, de amor pelo Senhor, um amor de uma serva de Deus, de alguém que ama a Deus, entendeu? Não um amor, né, entre homem e mulher. E tanto que Jesus se manifestou na ressurreição primeiramente para ela, Maria Madalena, né? Então, para você ver que são duas coisas bem, tanto aquele cara que era bom, né, tanto essa mulher que estava errada, ambos precisavam de Jesus. Então, ninguém é salvo porque é bom e ninguém é condenado porque é ruim. Só existe um pecado que te lança no lago de fogo. Condenação eterna, banido da face de Deus para sempre. Quem crê no Filho de Deus, João 3,18, diz assim, não será condenado. Quem não crê, já está condenado. Esse é o pecado que vai lançar o homem para a perdição eterna. Atos
de atitudes erradas nossas, ou atos legais, atos bons, atos corretos que nós façamos diante dos homens, diante da sociedade, diante de Deus, isso não nos dá a vida eterna. E nossos erros, nossas falhas, também, se já temos a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus, não nos tira a vida eterna. Claro que vai ter sequela, tem correção, vai ter disciplina, tem punição. Lembra que nós vimos semana passada, né? Quantas vezes Deus precisa nos punir, nos disciplinar, devido à nossa conduta ainda que não condiz com a que Deus realmente quer que nós vivamos. Você entendeu? Então, por isso que vem a disciplina e a punição do Pai, né? Como direito, né? Ele ama, né? Gerou, né? É filho, né? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Então, aqui ele fala assim, né? E sendo justificado, ó, no versículo 24, ele fala: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados gratuitamente. O que é gratuitamente? Não paga nada, não tem preço. É de graça. Não tem preço. Né? Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Quando o soldado furou lá do céu, o que saiu? Sangue e água. Água para a redenção, para a remissão do nosso pecado, para nos lavar, nos purificar. Aliás, o sangue e a água, o Senhor estava liberando por meio dessa visão que João teve ali em Evangelho de João 19. Essa água simboliza a vida divina, a vida eterna, que Deus estava liberando a partir daquele momento a todos aqueles que nele devem crer. Em Jesus Cristo, né? Amém? Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor.